Bolsonaro aparentemente cansou do corno e ameaçou a Michelle, possivelmente com o divórcio, ao que deu a entender o Ricardo Noblat, o que seria péssimo para ela politicamente. Mas o Bolsonaro estabeleceu os limites políticos que Michelle pode ir. E não estou falando somente da candidatura à presidência da República, mas Bolsonaro teme que a influência de Michelle seja tão grande que ela comece a roubar correligionários dele, porque o Bolsonaro sabe que nesse neobolsonarismo da Michelle e do Valdemar Costa Neto ele não tem espaço. Na sua opinião, Bolsonaro cansou de levar chifre? Você acha que ele está acabado politicamente e sabe que Michelle vai roubar o espaço dele? Deixa o seu like, o seu comentário se você gosta de ver Bolsonaro ruindo junto com Michelle e, claro, se inscreva no canal. A informação de que o Bolsonaro ele traçou limites para Michelle Bolsonaro foi trazida pelo Ricardo Noblat, colunista do Metrópolis, mas ele deu a entender ali na coluna dele que o Bolsonaro fez uma ameaça com relação ao casamento, porque o Noblat falou o seguinte: olha, se Michelle quer continuar com o casamento com o Bolsonaro, é melhor ela rever ali e respeitar as posições políticas dele. Porque você sabe que a Bela Megali trouxe a informação para nós que o Bolsonaro ficou com ciúmes ao saber que o Valdemar Costa Neto havia lançado um balão de ensaio com Michelle candidata à presidência em 2026. O Bolsonaro ele se sentiu preterido e desprestigiado, porque sempre que havia alguma coisa relacionada a Michelle na política, passava por ele antes. E o Noblat falou o seguinte: todo esse recuo da Michelle, porque ela regou, né? Você sabe, link também aqui no card. O Ricardo Noblat falou o seguinte: o recuo da Michelle veio depois do recado que o Bolsonaro deu a ela e ela entendeu. Porque na entrevista que o Bolsonaro concedeu para aquele influenciador de extrema direita americana, ele falou que ele está sendo forçado a entrar na política e a fazer política, já que não há outra liderança na direita brasileira. E Michelle entendeu o recado, porque ele falou o seguinte: eu estou sendo forçado a fazer política porque não há outra liderança, ou seja, eu sou o único. E essa entrevista, apesar de ter saído no final de semana, ela foi gravada antes, logo depois que o Bolsonaro teve essa percepção da Michelle Bolsonaro saindo como candidata à presidência da República. Então o que ele fez? Ele acabou cercando e delimitando todos os limites da Michelle na política. E a ameaça, ao que deu a entender o Ricardo Noblat, foi com relação ao casamento. O fim do casamento de Michelle Bolsonaro. Nós sabemos que esse casamento vai de mal a pior, quase ocorreu o divórcio por conta do Carluccio e também teve a possibilidade da Michelle morar em casas separadas do Bolsonaro. Eu vejo que ela voltou para o Brasil também para ficar longe do Bolsonaro, porque o casamento, ao que tudo indica, é de fachada. Já fizemos vídeos no passado, lá por volta de novembro e dezembro, falando sobre isso. Tem também, o link está aqui no card. Só que essa história do divórcio ter sido cogitado e o Noblat falando do fim do casamento, isso politicamente para Michelle seria muito ruim, porque ela depende do nome do Bolsonaro. E ela sabe que as outras esposas do Bolsonaro que romperam com ele, matrimonialmente falando, a Rogéria não conseguiu depois ter futuro na política, foi derrotada pelo Carlos, e a Ana Cristina Valle, ela também não conseguiu entrar na política. Então, para Michelle ter futuro, ela precisa estar minimamente atrelada ao Bolsonaro com laços conjugais. Então eu vejo que ela pensa a respeito disso. Só que a Michelle, pessoal, ela tem uma influência na política que o Bolsonaro quer evitar que ela acabe tendo. Pelo seguinte, quando o Bolsonaro delimitou o espaço que a Michelle pode ocupar, ele não estava falando somente da candidatura para 2026, não. Pelo seguinte, o Bolsonaro ele vai ficar nos Estados Unidos. Se ele voltar para cá, ele corre o risco de ser preso. E o Bolsonaro morre de medo da prisão. Ele não sabe mais como que se luta jiu-jitsu num banheiro. Ele talvez fizesse isso lá no exército. Na prisão ele não sabe, né? Vai ser um pessoal mais novo, ele tem todos aqueles problemas de testosterona que tá muito baixa e as coisas não sobem mais. Então tem esse problema pro Bolsonaro. Então ele vai ficar nos Estados Unidos. Só que o Bolsonaro lá nos Estados Unidos e a Michelle aqui, ela pode começar a ter uma influência na base de correligionários de Bolsonaro. E o que isso significa? Na base de parlamentares. Então, com o passar do tempo gradativo, o Bolsonaro nos Estados Unidos, a Michelle pode começar a ter uma influência maior com a Carla Zambelli, com a Bia Kicis, com o Ricardo Salles, com o Cleitinho no Senado e vários outros bolsonaristas, reduzindo assim a influência do Bolsonaro, fazendo com que
o papel, ou melhor, a influência da Michelle no bolsonarismo seja maior do que a do Bolsonaro. E você sabe que ele teme isso, porque quanto menos influente o Bolsonaro estiver no bolsonarismo, menos pessoas vão gritar e falar que ele é um perseguido político, e as chances dele ser preso aumentam. O Bolsonaro morre de medo disso. E ele percebeu que na votação para a presidência do Senado, que o Rogério Marinho foi derrotado pelo Rodrigo Pacheco, a Michelle foi lá, distribuiu o santinho, conversou com toda a base do PL. Todos os parlamentares foram contemplados por Michelle. E ela falou que vai trabalhar politicamente no PL Mulher. E o Bolsonaro, ele não é bobo, pessoal. Ele pode ser o último a saber, como foi novamente, algo típico do chifrudo. Mas ele sacou. Ele sacou. Bolsonaro é um animal político. Ele ganhou várias... Nunca foi derrotado na vida. A única derrota do Bolsonaro foi justamente para o Lula, pessoal. Então ele sabe muito bem o que fazer e o que acontece com ele. Bolsonaro não é bobo em hipótese alguma e ele percebeu essa movimentação da Michelle. Porque o Bolsonaro percebeu também qual vai ser o papel da Michelle dentro do PL. E os planos do Valdemar Costa Neto. Não é somente para a presidência da República, porque o papel da Michelle no PL vai ser dar unidade à base do PL. Porque você sabe que o partido ele é completamente dividido. Nós temos a ala bolsonarista e a ala do PL antiga. Como que a Michelle é menos radical do que o Bolsonaro, ela vai servir como ponto de ligação entre as duas frentes, mantendo assim a unidade do partido. Porque o Valdemar Costa Neto sabe que dos 99 deputados do PL, 25 vão votar com o Lula. Ele sabe de todas essas contas e por isso que deixou o partido votar como quiser na Câmara dos Deputados. Só que aqueles parlamentares do PL que votarem a favor do governo, a favor de Lula, vão sofrer ataques cibernéticos da ala bolsonarista. Claro, então para evitar uma debandada do PL, dos seus parlamentares, o Valdemar Costa Neto vai usar a Michelle, aumentando ainda mais a influência dela dentro do partido, reduzindo a relevância do Bolsonaro, aumentando as possibilidades do Bolsonaro ser condenado. E quando a relevância do Bolsonaro começar a cair, e não vai acontecer agora, mas sim daqui a alguns meses, talvez anos, os filhos do Bolsonaro, como o Jair Renan e também o Eduardo, o Jair Renan e o Carluccio vão pra cima de Michelle, porque eles não se picam com a atual esposa do Bolsonaro. Jair Renan quase saiu no braço com a primeira-dama, a ex-primeira-dama, numa discussão no Palácio da Alvorada. Eu contei toda essa história. O Jair Renan ele teve que ser contido por um segurança, senão ele ia pra cima da Michelle. Tem vídeo já explicando, link aqui no card para que você entenda mais essa situação. E é claro que o Bolsonaro também sabe, porque o Valdemar Costa Neto já falou isso para todas as pessoas. Quem trouxe primeiramente a informação que o Bolsonaro estava acabado na política foi aquele site O Bastidor. Tudo bem que é uma fonte secundária, mas outros sites como o Globo e outros veículos também corroboraram com essa informação. O Bastidor falou que o Valdemar Costa Neto já dá o Bolsonaro como carta fora do baralho para 2026. Nem pelo fato do Bolsonaro ser caçado politicamente, não, mas pela rejeição do Bolsonaro. Não vai haver espaço na política para alguém tão rejeitado contra o Bolsonaro. Então o que o Bolsonaro vai ser? Um bom puxador de votos e só. Ele tem que transferir o capital político dele para outra pessoa. Mas só isso, porque voto o Bolsonaro não tem por conta da rejeição tão grande. Então se você começar a perceber, e o Bolsonaro também está percebendo e ele não é bobo, começa a surgir um neo-bolsonarismo. Menos radical do que o Bolsonaro, mas do mesmo modo, tão fracassado quanto, porque todo bolsonarista em essência é um fracassado. É uma pessoa que teve um insucesso na vida, não conseguiu superar esse insucesso e foi dominado pelo ressentimento. Essa é a essência do bolsonarista. Isso vai continuar. E agora nós vamos ter o componente religioso nesse neo-bolsonarismo encabeçado por Michelle e pelo Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto pode sim levar o partido, o PL, para a extrema-direita. Para ele não teria problema algum. Porque o que o Valdemar Costa Neto quer? Influências e cargos no governo. Só. E ele percebeu em 2022 que o bolsonarismo dá voto. E existe talvez esse espaço na extrema-direita que ele pode acabar ocupando. Com Michelle mais radical, menos radical, mais palatável. O problema é que nesse neo-bolsonarismo, que nós temos que desenvolver mais essa teoria, os filhos do Bolsonaro pode ser que não tenham espaço. Claro, eles vão continuar sendo bem votados, conseguindo manter os seus mandatos, mas com votações tão insignificantes que eles não vão conseguir nenhum tipo de força ou influência. Então aí sim que eu posso começar a ver outros filhos do Bolsonaro, não somente como o Carlos, mas o Jair Renan, só que o Eduardo e também o Flávio atacando o Michelle.
E eu vejo que Bolsonaro e sua família, o clã Bolsonaro, nesse neobolsonarismo, eles não têm espaço. Você concorda comigo? Acha que eles vão ser escanteados pelos seus próprios apoiadores? Coloque nos comentários, porque essa tese do neobolsonarismo você não viu em lugar nenhum.